Olá, gente, boa tarde. Agradecer a Amanda, José Lucas, Vivian, André, Anderson, Flávia, Arthur, Graziela, Isabelle, Silvana, Liliane, Vitor, Ezequiel, Márcia Regina, Adriana, Delaine, Leonardo, Rodrigo, Lucas, Irene, Rafael, Samara, Fernandes. Já deve ter uns 47, 50 pessoas na sala. Pessoal que for chegando atrasado aí, fique bem à vontade, vai entrando. E eu quero agradecer, e muito deixar a imagem dele voltar, ao nosso querido professor... Vitor, eu não estou escutando seu áudio. Você está me escutando, Vitor? Eu estou te escutando perfeitamente. Se estiver me escutando, faz assim, porque eu não estou escutando seu áudio. Então, perfeito. O pessoal está me escutando aí? Começar, Vamos ver então? se o pessoal está me escutando ou eu estou com... O pessoal está escutando? Dá um ok aí para a gente pelo chat aí para saber. Porque pode ser, às vezes, de vez em quando, o áudio falha aqui também. Vamos ver. Bem, pessoal, eu não estou escutando o áudio do Vitor. Eu vou pedir para o Vitor só confirmar, tá ok? Posso começar então a live? Tá. Gente, olha só, inicialmente eu quero dar uma boa tarde a todos vocês, agradecer o convite do Vitor. Esse evento em comemoração da Estácio, feito todo ano, é um evento lindíssimo. Das outras vezes, o próprio Vitor também, com eventos presenciais, sempre em locais belíssimos. Já fizemos já no centro do Rio, já fizemos na Barra da Tijuca. É sempre uma festa, é sempre uma oportunidade de nós nos encontrarmos, conhecermos. Eu sou professor da Estácio já há quase 20 anos. Às vezes eu fico até pensando assim, caramba, 20 anos passaram rápido. Eventualmente gravo aulas online com os alunos da Estácio, dou aulas presenciais também. E, assim, é sempre uma grande alegria estar participando desses eventos que o Vitor organiza. É um grande carinho que nós temos pela Estácio, a faculdade de vocês. No meu caso específico, né, as lembranças da vida são maravilhosas. Foi a primeira e única faculdade de graduação, a graduação mesmo, né, que eu leciono, a única mesmo é Estácio. Então, assim, primeiramente, é isso mesmo, externar para todos vocês como é importante para mim estar em um evento como esse. Eu não vi realmente o Vitor me apresentando, porque eu estava com algum problema de áudio, ele confirmou que está tudo bem, mas eu aprendi com a minha mãe, a gente tem que se apresentar para as pessoas, talvez muitos de vocês não me conheçam, outros até no Instagram, Rodolfo Cronenberg Hartmann, até printaram e me mandaram foto dizendo assim, professor, já me inscrevi, vamos lá, vou prestigiar o senhor nesse sábado. Então, só me apresentar inicialmente, acho que o Vitor até já fez, mas eu vou fazer de novo, porque eu não escutei, tá? Talvez por problema meu aqui na plataforma, na questão do uso. Eu sou juiz federal também há cerca de quase 20 anos, eu fui aprovado muito rápido, eu fui aprovado com 25 anos de idade na prova de juiz federal. Eu digo isso não para desmotivar, às vezes, um aluno que já tem mais idade, um aluno que já está tentando há algum tempo. Eu costumo dizer que a vida é como um relógio. Então, às vezes, em alguns aspectos da minha vida ou da sua vida, na vida do Vitor, a vida pode estar adiantada em alguns aspectos. Em outras, ela está atrasada. Em outros, ela está exatamente no tempo que tinha que ser. Isso é uma frase que eu li em um dos livros do professor Juarez Tavares, Teoria do Injusto Penal, um grande professor, foi meu professor no mestrado e também foi meu examinador também na banca de penal do TRF da 2ª Região. Então, assim, são boas histórias que a vida deixa e acho que cada um tem que saber reconhecer o momento que está passando, o momento que está enfrentando, não se comparar com os outros. Sempre vai ter alguém que às vezes parece que está melhor, alguém que parece que está pior. Eu quis dizer como história de vida minha. Fui aprovado muito rápido, aos 25 anos, no primeiro concurso para o TRF da 2ª Região. E um pouco antes disso, eu já estava dando aula também, aula exatamente na Estácio de Sá. Resultado, gente, por isso que eu tenho essa alegria de estar em um evento como esse com vocês, tá? Em relação à presença aqui na Estácio, o convite do Vitor. E também explicando que sou professor de processo civil, além de atuar como juiz, sou professor de processo civil, e tem algumas obras publicadas em direito processual civil, como o meu curso completo do novo CPC, um manual que está na sua 6ª edição em 2020, o meu livro também de petições e prática civil, que é ideal para a prova da OAB. Os advogados adoram os alunos da OAB, que é o Petições e Prática Civil, na 3ª edição 2020. Até um detalhe, tá, gente? Sempre que eu faço uma live, a editora Ímpetus, ela ativa cupom com 40% de desconto. E os cursos online que eu leciono também ativam um outro cupom de 30% de desconto.
Isso está tudo no meu Instagram, está lá no Stories, está lá no feed. Depois você vê, pode ficar tranquilo que até 9h30 da noite. Pode assistir a live, fazer as coisas. Depois, se você quiser ver o livro com 40%, curso com 30%, vai até 9h30 da noite hoje, sempre ativado em dia da live. Então, depois a gente fala sobre isso, tá? Vamos inicialmente trabalhar o nosso tema proposto. Estou me apresentando a vocês e agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Bem, processo civil em tempos de pandemia. A gente já teve um novo Código de Processo Civil que foi aprovado alguns anos atrás. Ele está em vigor há pouco tempo, né? E, por incrível que pareça, gerava algumas dúvidas, despertando interesse por parte dos alunos, dos advogados. E acontece, né, que ninguém esperava aparecer um vírus desse e o vírus mudando muito a nossa rotina de trabalho. No meu caso, como eu mencionei para vocês, eu trabalho na Justiça Federal. Em algum grau, não sei como explicar bem isso para vocês, nós já estávamos habituados a trabalharmos em casa, a trabalharmos de maneira remota. Então, vejam, eu trabalho hoje na 8ª Vara Federal de São João de Meriti. 8ª Vara Federal, São João de Meriti. Eu já estou lá desde 2012, eu estou recusando remoção para a capital. Eu poderia estar na capital, mas eu prefiro estar lá com a equipe que eu estou. Nós estamos fazendo um bom trabalho. A minha diretora diz muito isso, doutor Rodolfo. Nós temos um cartório que é bem enxuto, é rápido. E isso, para quem precisa de benefício previdenciário, nossa, é maravilhoso. A gente consegue resolver os problemas rápidos das pessoas que efetivamente têm o direito alegado. Então, a gente acaba ficando lá. Na verdade, São João de Meriti não é tão distante do meu domicílio, são 35 quilômetros apenas, só 35 quilômetros, posso ir contra fluxo, então não tem dado problema nenhum, tem prestado uma boa jurisdição como magistrado, e aconteceu que nós já temos no TRF da 2ª Região 2 sistemas de informática diferentes, o antigo Apollo, que é feito pelo próprio TRF, e também o EPROC. O EPROC começou no TRF da 4ª Região, e que agora ele também passa a ser também na região. Então, nós já estávamos habituados a usar os 2 sistemas remotamente. Entrou de outra forma. Faço o uso do EPROC ou do Apollo, muitas vezes, à noite. Às vezes eu faço isso à noite mesmo, porque durante o dia, durante a tarde, toda a justiça está conectada no fórum, e a gente acaba falando assim, pô, mas aqui fica lento, acaba que de noite eu posso trabalhar um pouco melhor. Então entrou essa pandemia, eu, como magistrado em casa, não fui afetado diretamente, não estou falando de rendimento, nada disso, estou falando de trabalho, de vida, ajudar as pessoas. Não fui afetado como juiz. Continuo trabalhando regularmente, em média, 30 decisões, 40 decisões por dia, tá? Mais ou menos isso que é a minha média, 30, 40 decisões por dia, quando vem para a conclusão. E no trabalho do professor, também já estava habituado, quando eu troquei de apartamento. Foi tão curioso, né? Porque eu consegui um escritório que não é esse aqui. Hoje eu estou na casa do meu sogro, tá? Eu fui visitar meu sogro pela primeira vez, desde que começou a pandemia, com todos os cuidados. A gente veio visitar. Meu sogro está aqui, minha sogra, só a gente, com as crianças. Eles estavam com saudade do neto, eles têm certa idade. Então eu estou aqui no escritório dele, na verdade, mas eu consegui o sonho de ter meu próprio escritório há 2 anos atrás. E estava feliz até que, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, começaram os cursos a falar, olha só, professor, você não pode gravar de casa? Aí eu botei um quadro branco numa parede. Comprei uma câmera para gravar de casa. Não é câmera de celular como eu estou usando agora, é uma câmera profissional. Gravava numa parede. Aí um outro curso fala assim, não, mas professor, não pode, por exemplo, simplesmente gravar com fundo TV para usar. Botei um fundo TV na outra parede. E aí começaram agora, na pandemia, as aulas ao vivo. As aulas ao vivo pela Zoom, pela Microsoft Teams. Aí eu botei, como é padrão, né, um fundo biblioteca. Então, de um lado, fundo branco, de um lado, fundo televisão, de um lado, fundo biblioteca. E meu escritório virou, sem querer, um estúdio para se adaptar a isso. Então, nessa pandemia, acaba que o trabalho do juiz está igual, não teve diminuição, está exatamente igual. O trabalho do professor também não foi afetado, eu continuo fazendo conteúdo, passando para os cursos. Eu até pensava assim, eu não quero reclamar da vida, longe disso, mas eu pensava, puxa, nessa pandemia poderia ser a minha oportunidade de parar um pouco, de refletir as coisas que eu erro com as pessoas, o que eu erro com as pessoas, com familiares, parar um pouco, mudar os hábitos ruins.
Só que eu não estou parando, eu continuo trabalhando muito como juiz, como professor, não parou nada. Isso em primeiro momento. Depois eu vejo também a economia tão ruim. E aí quando eu penso, não, mas eu também tenho que agradecer a Deus de estar, de alguma forma, trabalhando, produzindo, porque as pessoas estão sofrendo muito com falta de dinheiro, as pessoas estão assustadas com tudo que está acontecendo, com que a mídia divulga o tempo todo. É muito tóxico que divulga o tempo todo. Até 2 semanas atrás eu larguei de ver as mídias digitais, não quero saber de notícias, não quero ser influenciado por essas coisas. Então eu fiquei muito chateado com o que está acontecendo e quero preservar para estar bem com a minha família, com meus amigos próximos, falando nas conversas. E no final das contas, tá? Estou dizendo isso para vocês, que em um primeiro momento, realmente, o meu trabalho não foi afetado, mas eu tenho a preocupação com os advogados. Durante esses quase 20 anos como juiz, em nenhum momento o advogado chegou, foi a CNJ, foi a corregedoria, eu tenho um excelente relacionamento. Eu faço eventos na OAB, presenciais, eventos na OAB para arrecadar alimentos para a gente doar. Isso tem uma proximidade maior do juiz com o advogado. Eu não vou esquecer minha origem. Eu fui advogado, meu pai é advogado, meu pai que pagou meus estudos na faculdade, meu pai que pagou meu mestrado. Lembro tudo disso. Meu pai me ajudou até no financiamento da minha casa, do meu primeiro apartamento, muitos anos atrás. O apartamento já foi vendido. Meus 2 irmãos são advogados. E vocês às vezes podem pensar assim, mas deve ter facilidade para o pai. Não, eu trabalho na área federal, meu pai advoga na estadual, meu pai não advoga na área federal, já advogou antes de eu ser juiz, como advogado terceirizado da Caixa Econômica Federal. Meus irmãos trabalham, meu irmão do meio, eu sou mais velho, meu irmão do meio, Maurício, é leiloeiro, o meu irmão mais novo, o Guilherme, ele é doutor e mestre pela UERJ, é professor concursado da UFRJ de Processo Civil, é o coautor do livro Petições e Prática Civil, que eu comentei um pouco antes com vocês. Enfim, diretamente o meu trabalho como juiz não foi muito afetado. Agora, também como professor, acabou que eu não fui muito afetado por conta dessa pandemia, mas eu tenho que ficar atento, né, àquilo que está saindo em termos de legislação, que podem exatamente afetar não só o aluno, mas também o advogado. O público hoje, né, a maioria imensa são alunos da Estácio de Sá, como eu apresentei, eu já leciono lá há cerca de 18, 20 anos que eu leciono, mas também temos que estar preparando vocês para o mercado da advocacia. E pelo menos em relação a direito processual civil, nós tivemos duas leis que vão diretamente tratar desse tema que nós estamos conversando. A primeira lei, tá? A primeira lei foi a Lei 13.994 de 2020. Lei 13.994 de 2020, ela alterou o artigo 22 e 23 da Lei 9.099/95. Lei 13.994 de 2020, e ela também alterando artigos 22 e 23 da Lei 9.099/95. E o que acontece? Passou a prever a possibilidade de, em juizados, nós termos audiências online, audiências por meio eletrônico em juizado, mas calma, audiência de conciliação do juizado. O juizado estadual, Lei 9.099/95, réu é citado para comparecer a uma audiência de conciliação. E, caso não haja o acordo, é marcada uma outra audiência, a audiência de instrução e julgamento, e olha que legal, até colocaram aqui os termos, né, da legislação, o artigo 22 e 23 da Lei 13.994 de 2020, alterando o artigo 22 e 23 da Lei 9.099, prevendo a possibilidade de audiência de conciliação por meio eletrônico. O que acontece? Embora a lei seja do juizado estadual, em tese ela pode ser aplicada também no juizado federal e no juizado fazendário estadual. São 3 juizados. As pessoas falam muito em juizado estadual, mas tem o juizado federal e o juizado fazendário estadual. Eu, inclusive, trabalho hoje em vara previdenciária com juizado federal adjunto, juizado federal previdenciário e juizado federal civil, matérias remanescentes. Então, resultado disso, no meu ponto específico, no meu trabalho específico, quem está no polo passivo em juizado federal é INSS. Normalmente INSS, União, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. E tirando a Caixa Econômica ela está há algum tempo já
muito mais aberta a fazer uma tentativa de acordo, tenho visto isso, mas a União e pelo menos o INSS, que estão no polo passivo do juizado, eles normalmente são muito resistentes a fazer uma proposta de acordo, muito. Ao longo de quase 20 anos como juiz, eu expliquei no início, eu fui aprovado aos 25 anos, então, tenho acompanhado, observado tudo ao mesmo tempo que leciono, eu nunca vi a Fazenda Pública fazer uma proposta de acordo em audiência de conciliação. Teve uma vez um professor, que eu não vou dizer o nome, que ele é membro da AGU. Então, ele é advogado público, membro da AGU, e ele comentou assim: Rodolfo, estou muito decepcionado. Estou decepcionado porque eu fiz uma proposta de acordo, aliás, 2 propostas de acordo em 2 processos, a parte aceitou, o juiz homologou, e sabe o que aconteceu, Rodolfo? Depois, a AGU abriu procedimento disciplinar para me investigar, como se eu tivesse não cuidando do patrimônio público, fiz uma proposta de acordo, é como se eu estivesse conspirando contra o ente público. Rodolfo, isso falou mais de 10 anos atrás. Rodolfo, quer saber? Nunca mais eu vou fazer uma proposta de acordo. Eu sou um cara correto, ele é muito correto. A única vez que criaram um procedimento administrativo disciplinar foi porque eu fiz 2 propostas de acordo. Então, o que acontece? A Fazenda Pública, historicamente, ela tem uma resistência em propor acordo, seja por conta de problema financeiro, seja com receio de ser investigado, como se parecesse que não está velando pelo interesse público. Agora, fato, quando eu marco uma AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento, quando é feita a instrução, escuta a testemunha e tal, muitas vezes eu já vi isso. Quando termina a instrução, aí vem a Fazenda Pública: Excelência, quero propor um acordo. Porque aí o advogado público se sente confortável em fazer uma proposta de acordo, porque ele percebeu pela prova produzida que o autor provavelmente vai ganhar. Então ele se sente confortável: olha, estou fazendo uma proposta, mas porque tudo indica que a Fazenda Pública vai perder. Aí eles fazem, e se inclusive fizer um acordo, ótimo. E o juiz, na audiência de instrução e julgamento, eu já profiro sentença na hora, homologando o acordo com fundamento no artigo 487, inciso 3º. E mais de uma vez eu já comentei com os advogados eles fizeram um acordo, o INSS vai habilitar o benefício em 1 mês, vai pagar o retroativo em 5 meses, 2 meses, mas olha, uma sugestão minha, para vocês ponderarem como advogados: vocês não querem renunciar ao prazo para recorrer? Mas qual é a vantagem de renunciar ao prazo para recorrer? A vantagem é que, se renunciar ao prazo para recorrer, os 2, e eu homologar e colocar isso na sentença, se renuncia o prazo, a sentença, e o trânsito em julgado é automático. Você tem que aguardar 15 dias, em regra, para ocorrer o trânsito em julgado da sentença. E aí os advogados agradecem, eles renunciam o prazo, e aquilo já, já transita em julgado a sentença imediatamente. Então, hoje eu quero dizer: a primeira grande mudança no processo que nós tivemos é essa lei, mas ela só fala de audiência de conciliação e mediação por meio eletrônico em juizados. No juizado federal e no juizado fazendário estadual, não é comum marcar uma audiência aberta. Não é comum marcar, por quê? Porque nós estamos, mais uma vez, com aquela resistência histórica da Fazenda Pública que propõe um acordo no início do processo, como se o procurador tivesse receio dele: mas será que vão abrir um procedimento disciplinar? Eu não estou velando bem pelos recursos públicos? Então, só para ilustrar, normalmente o juizado federal e o juizado fazendário não tem essa audiência de conciliação e mediação. Essa mudança, portanto, do artigo 22 e 23 da Lei 9.099/95 não impactou diretamente o juizado federal e o juizado fazendário, mas ela está sendo utilizada nos juizados estaduais. Também temos visto audiência de conciliação, que não tem nada a ver com o juizado, na Justiça do Trabalho tem acontecido, e até então o resultado tem sido bem satisfatório. Você tem só que, como diz a legislação que alterou, né? Você tem que usar algum aplicativo que tenha a possibilidade de comunicação simultânea, ao mesmo tempo, em tempo real. E aí você tenta fazer: eu sou juiz, eu estou conectado de casa,
o servidor está conectado na casa dele, o advogado, o outro advogado, as partes. Então, para a audiência de conciliação, isso tem dado algum resultado no juizado estadual e também no nosso, na Vara da Justiça do Trabalho. Também muito comumente, no procedimento deles, tem um início uma audiência de conciliação. Agora, cuidado, tá? Eu também trabalho em WhatsApp. O WhatsApp hoje, o celular, né? O celular é trabalho 24 horas. Eu posso fazer meu trabalho de juiz, despacho, o EPROC permite. Eu também tenho WhatsApp, um monte de cursos que eu dou aula para tirar dúvida, editora às vezes, doutor, anuncia o cupom de promoção tal, vou botar nos stories lá do Instagram, Rodolfo Underline, Vandenberg, Underline, Hartmann, também lá, as promoções. Então, assim, a gente acaba trabalhando mais, no final das contas, por isso na internet. Fora os grupos que você participa, grupo de processo civil, grupo também, tá? Enfim, até o pessoal está aqui, a Juliana, professor, tem alguém com o microfone ligado. Isso eu tenho reparado, eu estou escutando também áudio. Sou eu, desculpe, professor, eu é que me perdoe. Agora eu estou escutando o Vitor, tranquilo. Me perdoe, é bom que o senhor está me escutando. Agora eu ia falar que podia ser o fone. Me perdoa, me perdoa. Desculpe aí, Sandra, Norma, José Lucas, Juliane, me perdoa. Tranquilo. Então, eu estava mencionando, né, essa questão das audiências de conciliação, como isso tem dado certo, isso no juizado estadual, isso tem dado certo também na vara do trabalho, tem acontecido muito. E vou falar para vocês, eu não tenho feito, né, porque onde eu trabalho a competência juizado federal tem esse histórico que a Fazenda Pública não costuma propor acordo em quase 20 anos. Nunca vi isso, nunca vi a Fazenda Pública propor acordo comigo, pelo menos, tá? Comigo, pelo menos, em audiência de conciliação, eventualmente. Eu, pessoalmente, não vi, pode ter sido falta de sorte minha, e pode ser que aconteça, mas comigo, pelo menos, só acontece acordo no final da instrução. Mas está aí, novidade, podendo essas audiências ser realizadas sem muito problema. São audiências até rápidas. Confesso para vocês que lá no cartório que trabalho, a 8ª Vara Federal de São João de Meriti, a equipe, né, no caso a minha diretora que chefia, a Andréa Molina, a Andréa, super responsável, super organizada, tá? A Andréa, ela chegou e comentou que, assim, doutor, vamos tentar fazer agora audiência, vamos marcar audiência, a nossa pauta de audiências. Normalmente, a pauta da 8ª Vara Federal de São João de Meriti, nós temos, em média, 350 processos distribuídos por mês. 350 processos por mês distribuídos, mas o que as partes requerem de prova oral, em média, no máximo 15. De 350 processos, as partes só querem produzir prova testemunhal, depoimento pessoal, mais ou menos em 15 deles. O meu trabalho, então, como juiz é isso, 350 processos por mês da área federal. 15 audiências, e olha, eu não sou aquele juiz chato, não, que tipo, indefiro audiência, não. A testemunha, não. Quem pede, eu permito a produção da prova. E como eu trabalho em vara previdenciária, basicamente as 15 audiências, desde que eu estou lá em 2012, são para fazer prova de união estável. Só pego audiência disso, para provar que a pessoa que morreu tinha uma união estável com outra pessoa que quer receber a pensão por morte. E eu não reclamo, porque antes disso fiquei 10 anos em vara criminal, as audiências são muito mais complexas, então estou ali, tranquilo, fazendo audiência, numa boa, certinha essa audiência aí de instrução e julgamento. Aí a Andréa Molina, que é a minha diretora, falou assim, doutor, vamos fazer agora audiência, como o CNJ determinou, audiência de instrução, vamos usar a plataforma Cisco Webex. Então, é que nem hoje eu estou aqui nesse evento com vocês, usando o Webinargem, minha primeira vez que eu estou usando. Em outros cursos eu usei a Zoom, a Microsoft Teams, e para fazer audiência fui usar a Cisco Webex. E tranquilo, entrei, coloquei lá, botei um paletó, né? O advogado público do INSS, o procurador federal, entrou de terno e gravata, estava advogada também. Por acaso eu descobri depois que a advogada até me seguia no Facebook. O meu Facebook é Rodolfo Cronenberg Hartmann. E vou falar para vocês, normalmente essas audiências, para provar que teve união estável, elas duram em média 15 minutos, sendo 3 testemunhas. 15 minutos. E por acaso, tá tocando aqui o relógio, né? Como eu falei no início, eu estou na casa do meu sogro, é a primeira vez que eu visito ele depois desse tempo. Eu comecei a quarentena em 13 de maio.
É a primeira vez que eu venho com todo cuidado aqui. Eles estavam com saudade dos netos, trouxe os 2 netos, tudo com muito cuidado. Mas, assim, meu sogro, ele é português. Português, daqueles portugueses bem raízes, estava fazendo o churrasquinho dele lá embaixo, estava tomando o vinho dele, e a casa dele é cheia de cuco. Então, toda hora vocês vão ver, vai ter cuco, vai ter barulho de relógio, tá? Eu tenho que respeitar meu anfitrião, por isso eu estou explicando para vocês, estou feliz de estar aqui com ele. Todos nós com total cuidado para que a gente não possa transmitir para nenhuma pessoa. É que realmente passa um tempo, né? Agora já tem alguns locais, já tem até locais com hospitais com vagas também, e a gente está torcendo para isso começar a melhorar, tá? Então, estou comentando com vocês essa questão só por causa dos relógios que devem estar fazendo barulho aí também, mas é que eu estou na casa do meu anfitrião e eu tenho que respeitar o jeito dele, as coisas dele também, tá? Mas voltando então ao nosso papo, estava falando sobre a IJ, tentamos fazer e começamos a audiência que dura 15 minutos em média, ela durou 50 minutos, porque quando você lida com pessoas com mais idade, que não estão acostumadas, as partes não estão acostumadas a manusear, a usar esses sistemas. Elas não sabem que o botãozinho aqui liga a câmera, que o botãozinho aqui tem um áudio, não estão acostumadas com a questão do fundo. Eu sou chato com isso. Eu estou muito chateado, por exemplo, que aqui no meu fundo, amadeirado, no escritório do meu sogro, está aparecendo uns livros aqui em cima. Eu tenho toque, eu não gosto disso. A iluminação está desse lado, vindo de um lado, a iluminação não está aqui. Eu sou chato pra caramba com isso, tá? Mas eu não conhecia essa ferramenta. Se fosse ter um segundo evento, pode ter certeza que eu estaria com uma coisa mais organizada aqui atrás, iluminação. Eu sou chato com isso, os toques que eu tenho, tá? Então o que acontece? Eu já estou habituado, de certa maneira, a conhecer plataformas diferentes, Zoom, Teams, entre outras. Mas imagina a pessoa um pouco mais idosa, que não está acostumada a mexer em celular, as pessoas mais humildes, às vezes, com a internet, que não é uma boa internet. Tem testemunha, por exemplo, que ia ser inquirida, que a tela estava preta, eles não ligavam a câmera, até você explicar para ligar a câmera, o fundo era muito escuro, você não via a cara da testemunha. Demorou 45 minutos, uma audiência. Nenhuma audiência eu impus. Eu simplesmente perguntei quais eram os advogados que queriam audiência. E 3 queriam. Das 9 que estavam marcadas para o dia, 3 apenas que manifestaram desejo de fazer audiência. E foi um resultado muito ruim, no sentido de que todo mundo se esforçou, mas cada testemunha você tinha que explicar detalhe por detalhe, entrar e sair. Na segunda audiência, a advogada não tá, o advogado fica nervoso também se está fazendo certo, se está fazendo errado. Então a advogada ela fez um cadastro errado de testemunhas. Antes de começar, já estava 15 minutos atrasado. A qualidade do áudio, do vídeo não eram boas, porque depende muito, cada um está com uma conexão diferente. Todo mundo quer fazer a coisa andar, quer dar certo, mas aconteceu de eu chegar, falei, gente, com todo respeito, o procurador saiu, o outro advogado saiu, a testemunha sai no meio do depoimento, o negócio cai a rede de conexão, todo mundo aqui é do bem, a gente está tentando fazer as coisas andar bem, mas olha, essa audiência eletrônica, ela funciona bem para conciliação. Para conciliação funciona muito bem, mas para instrução e julgamento não está dando certo. Não está dando certo para instrução e julgamento. Eu vou redesignar. A experiência não está sendo positiva, não quero prejudicar a parte, porque a testemunha sai com a cara apagada, porque a qualidade sempre foi falando sério, muito honestamente, as pessoas tentando fazer dar certo, mas não foi um resultado legal. E depois até eu printei a foto, coloquei, expliquei os motivos que eu redesignei. Por acaso, a advogada que fez a audiência me seguia no Facebook, eu nem sabia disso. Aí ela, doutor Rodolfo, mas eu me esforcei e tal. Eu falei, não, mas eu não estou criticando nem a senhora, eu não estou criticando ninguém. Eu só estou comentando que do jeito que foi feito, não está no jeito legal. A gente perde muito tempo, muito mais do que deveria ser, porque tem que cada testemunho explicar o sistema, fazer isso, fazer aquilo. Aí o resultado, eu redesignei as outras e para não prejudicar ninguém, eu coloquei no despacho mais ou menos assim, olha, num presente momento, tivemos os seguintes problemas. As partes que não eram familiarizadas com o sistema, tivemos problema com qualidade da gravação, do áudio, do vídeo, com isso, fiquei explicando tudo. Teve uma testemunha, gente, a primeira testemunha estava tão com boa vontade, ela estava lá, de boa, no fundo branco, falando, tal. Dava para ver que ela
ela morava numa área um pouco assim, digamos assim, rural. Durante a audiência, captando o som dela, que fica o tempo todo mundo vendo, né? Que nem a gente está fazendo agora, ela tinha cachorros. Eu adoro cachorros, mas eu não gosto de cachorros enquanto a pessoa está prestando depoimento. Então o cachorro começou a latir. Latia tanto o cachorro que captava o som do cachorro, né? Melhor do que o som da própria pessoa falando. E eu não vou chegar para ela e vou falar assim, senhora, deixa o teu cachorro preso. Eu não vou falar isso, porque eu gosto de cachorro. Mas eu não gosto de cachorro durante a IJ, né? Porque está fazendo barulho, aquela coisa. Então, eu expliquei para a advogada, até tá um post no Facebook, no Instagram, se você depois quiser procurar. No Facebook é que a advogada fala. Mas, doutor Rodolfo, tal, eu falei, não, a culpa não é sua, não é sua. É a primeira vez que nós fizemos uma audiência de instrução. Se, por exemplo, talvez o mais fácil era o advogado levar a testemunha para o escritório dele. Talvez fosse mais fácil assim, porque o advogado explica para a testemunha mais ou menos como prestar o depoimento. Só que tem um detalhe, também tem que ter uma confiança nesse momento, porque uma testemunha não pode escutar a outra. Então, o advogado ele teria que, por exemplo, olha, eu trouxe as testemunhas para o meu escritório, que tem um bom Wi-Fi, eu conheço o sistema, eu vou fazer audiência, só que eu deixo as testemunhas em outro lugar, elas não podem escutar, a gente tem que fazer isso com total confiança, total transparência, advogado, procurador, juiz, para que a gente possa tentar fazer o processo andar. Mas, diante dessa primeira experiência, eu comecei a colocar no dispositivo, tá? No despacho, na decisão, olha, vou redesignar as audiências, porém, nesse caso em específico, a audiência é marcada para comprovar que houve união estável, para que haja o pagamento de benefício de pensão por morte pelo INSS. Mas, se a parte achar adequado, porque a gente, por enquanto, não está fazendo audiência presencial, a audiência por meio eletrônico não deu muito certo, mas fica a sugestão, vocês podem juntar a prova documental, depoimento da testemunha por escrito como prova documental. Olha, junta foto, junta declaração do imposto de renda, que às vezes tem a pessoa que morreu, botava a outra da união estável como dependente. Uma coisa que eu acho muito bacana como prova da união estável é quando aquela pessoa que morreu, ela estava internada em hospital. Aí tem a pessoa que está lá, a declaração do médico do hospital falando que quem estava no quarto com ele, que morreu, era aquela pessoa. Às vezes, a pessoa que declara o óbito, então morreu, a pessoa foi lá, e ela que declarou o óbito, que está constando na certidão. Então, me parece, Rodolfo, que tem muitos meios para você provar uma união estável, além da prova documental, perdão, da prova testemunhal. As pessoas acham que prova testemunhal resolve tudo, quase um fetiche pela prova testemunhal. Depende. Às vezes, num processo criminal, a prova testemunhal é relevante para uma questão de fato. Agora, para provar uma união estável, com todo respeito, tem vários outros meios de prova que me parece com mais até credibilidade do que prova testemunhal. Mas isso eu não vou imiscuir em cada advogado, como cada advogado pensa, conduz o seu processo. Às vezes ele prefere deixar parado o processo, vamos deixar parado, aguardando mais para frente verificar como vai ser, marcar audiência presencial, nova tentativa de audiência eletrônica, poderia tentar isso também, ou, no final das contas, né, pode usar desses meios, fazer outras provas para tentar o processo andar. Vamos contar uma historinha para vocês. Tá lá eu marcando minhas audiências, tipo 6 audiências por dia, e aí quando termina uma audiência, quando vai chamar o advogado da próxima, todas as audiências são pensão por morte, todas são pensão por morte, pelo menos onde eu estou trabalhando já desde 2012. Só teve uma vez que foi responsabilidade civil com a Caixa Econômica, todas foram pensão por morte. E sabe o que aconteceu, gente? Uma coisa que aconteceu que me chamou a atenção, eu estou vendo que as pessoas estão mandando dúvidas, só vou pedir uma coisa. Só quando eu terminar a live, eu vou tirar as dúvidas de vocês, ficar aberto para isso também. Mas é só contar essa história. Então eu estava lá com essa questão, né, das audiências e tudo mais, e eu estava, quando termina uma audiência, vai chamar o advogado da próxima, fica o procurador federal, e aí eu abro o processo eletrônico para eu lembrar do processo eletrônico, da próxima audiência. Então eu leio a petição inicial, eu faço uma leitura rápida enquanto está entrando o advogado com as partes. Aí quando o advogado vê que eu faço as perguntas, que eu acabei de ler a inicial, a contestação, o advogado fica feliz, né? Fica, pô, esse juiz conhece o processo. Eu li. Enquanto está chamando uma audiência para outra, eu estou lendo o processo eletrônico e vamos lá. Então é comum fazer isso, você numa audiência para outra. E eu estava vendo que o autor, o advogado,
ele era uma AIJ, início de AIJ, e eu vendo a prova da união estável. Eu vendo que tinha, por exemplo, prova documental, correspondência no mesmo endereço, que é muito comum para tentar falar que tem união estável. Vi foto também para falar que tem união estável, mas eu olhei, foi a única vez que eu vi na vida. Isso, gente, nem pessoa que é casada hoje, muitos não são assim, nem os que são casados hoje, eles tinham conta corrente em conjunto. Conta corrente em conjunto. Então, uma coisa é, às vezes, você está casado, conta corrente. Agora, união estável, ter conta corrente conjunta, eu nunca tinha visto isso em processo. Mas sabe quando você está. Eu solto surpreso? Caramba, esses aqui, morreu um, o outro está vivo, eles tinham conta corrente conjunta. O advogado público estava escutando. Ele estava presente quando estava entrando outro advogado, eu falando com o servidor, caramba, eles têm conta corrente junto. Quando entrou o advogado da outra parte, virou o advogado público, nem começou a IJ. Ele virou, excelência, eu proponho um acordo. Porque realmente, ter conta corrente junto, isso é prova de união estável, uma prova muito boa, né? Uma prova muito boa que existe a união estável. Então, eu estou comentando com vocês, né, nesse tempo de pandemia, essas mudanças que nós tivemos na lei do juizado estadual quanto à audiência de conciliação, que ela pode ser realizada. Nós não fazemos no juizado federal porque Fazenda Pública não propõe acordo, ela propõe acordo na IJ, e na IJ nós estamos tendo alguns problemas de conexão e tudo mais para ela se realizar. Então, essa foi a primeira mudança que nós tivemos quanto à questão processual. Além disso, ontem, e até eu botei isso no Facebook e no Instagram, ontem entrou em vigor a Lei 14.010 de 2020. Lei 14.010 de 2020, também botei lá no feed do Instagram e do Facebook. Essa Lei 14.010 de 2020, ela fala sobre 2 artigos do CPC. O artigo 528, parágrafo 3º, e o artigo 611. E esses 2 artigos, depois peguem a Lei 14.010 de 2020, artigos 15 e 16. Artigos 15 e 16 da Lei 14.010 de 2020, nós tivemos 2 mudanças quanto à legislação do CPC, o artigo 15 e 16 dessa Lei 14.010. Estou repetindo para, às vezes, quem puder colar aí os números. Lucas, quer chegar aqui? Chega aí, pessoal. Esse aqui é meu filho mais novo, tá? Não tem problema não, pode aparecer aqui, dá um alô pro pessoal. Tá falando com o vovô? Uhum. Vai lá, vai brincar com o vovô. Vai lá, carinha. Esse aqui adora a live, gente. Ele vê a câmera, ele vem brincar e tal. Quando a gente faz live no Instagram e ele aparece, normalmente vem um monte de coraçãozinho, né? O pessoal clica no Instagram, aí depois chega pra mãe dele e fala, tá vendo, mãe? Quando eu entro na live do papai, meu papai ganha um monte de coraçãozinho, mas é por minha causa, não é por causa dele, é por causa de mim que ele ganha os coraçõezinhos. E o resultado disso? Então aqui nós estamos falando da Lei 14.010 de 2020, artigos 15 e 16, alteraram artigos do CPC, alteraram não, explicaram 528, parágrafo 3º e 611 do CPC, que pelo menos essas mudanças valem até o dia 30 de outubro de 2020, período da pandemia e tal. Inclusive, dívida de alimentos. Dívida de alimentos, agora, pelo artigo 15 da Lei 14.010 de 2020, dívida de alimentos, o sujeito devedor que não pagar, ele fica preso em prisão domiciliar. Então, é isso que está dizendo até 30 de outubro de 2020, artigo 15 dessa Lei 14.010 de 2020, devedor de alimentos, ele vai ficar preso, mas em prisão domiciliar. Talvez, isso possa gerar inadimplemento, tá? Então, talvez, aqui agora já está aparecendo para vocês aí até as alterações, talvez isso possa desestimular o pagamento da pensão alimentícia durante esse período. O outro artigo ele fala até sobre questões relativas à sucessão, a inventário, mas tudo bem, a pessoa já, digamos assim, faleceu, e então aquilo pode aguardar um pouco mais, mas a prisão civil é uma coisa mais premente, porque todos temos urgência, mas a maior urgência são os alimentos. Nas nossas necessidades básicas, no tempo de crise como essa, nossa maior necessidade são alimentos. Por isso que sempre que fizermos eventos solidários, tá? Olha o relógio de novo aqui, tá tocando. Pior disso, gente, é o seguinte, se para você está chato escutar esse relógio tocando a cada 15 minutos, imagina eu que vou dormir aqui. O negócio toca de madrugada, toca meia-noite, meia-noite 15, meia-noite 20, 1 hora.
tal. Então, o tempo todo, então, não é um relógio, são vários, porque a casa tem 2 andares, e ele coleciona relógios antigos, mas eu não posso falar mal do meu anfitrião, meu sogro, né? Pô, ele gosta disso, o que eu vou fazer? Eu também tenho meus gostos pessoais, você tem seus gostos pessoais, ele gosta de relógio tocando a cada 15 minutos. Então, fazer o quê? Temos que respeitar, né? Nós temos que ser tolerantes com os outros o tempo todo, tá? Mas voltando então aqui, pode ser, né, que essa questão até 30 de outubro de 2020, isso acabe dependendo, né, possa estimular o não pagamento de pensão alimentícia, porque se for decretada a prisão civil ela vai ser cumprida em regime domiciliar. Então, assim, o nosso objetivo, né, na live era falar um pouco de processo civil. Eu quis inicialmente me apresentar a vocês, eu expliquei quem eu sou, dei as minhas redes sociais, no Instagram Rodolfo Cronenberg Hartmann, no Facebook Rodolfo Cronenberg Hartmann. Comentei, né, que até 9h30 da noite, meus livros vão estar em promoção de 40%, os meus cursos online vão estar em promoção de 30%, já tem alguma coisa no meu stories lá, não tem que correr para lá, mais tarde, até 9h30 da noite, qualquer coisa me manda mensagem, eu passo para vocês os cupons de desconto, se precisar. Depois eu comecei a falar sobre as mudanças legislativas que mexem e impactam o dia a dia do advogado em processo civil durante esse período de quarentena do coronavírus. E, claro, né, eu comentei que eu vou deixar agora para o final, até para que vocês possam fazer alguns comentários, algumas perguntas também. Isso é muito importante, essa troca com o aluno perguntar, porque eu lembro do meu tempo de estudante e parecia que o juiz era aquele cara sisudo, o juiz é aquele cara distante, parecia que o juiz era um cara inteligente, eu não vou ser inteligente, não, pô. Aí eu também fazia concurso, pensava assim, pô, eu podia advogar, eu podia empreender nessa área, mas o meu avô materno é que falava isso. Nós somos de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. Meu avô materno ele foi um empreendedor muito interessante, porque na década de 40, ele montou a maior oficina de veículos da cidade. Então o carro era uma tecnologia nova. O meu avô, na década de 50, 60, ele foi um dos primeiros na cidade a ter televisão. Ele sempre foi um cara antenado e ele não tinha curso superior, não tinha. E ele consertava os carros dos desembargadores do TJ. Ele falava, Rodolfo, eu admiro esses caras. Eles são do bem, eles são inteligentes, é um cargo respeitoso, é um cargo vitalício. Eu sou empresário, às vezes eu ganho muito no mês. Ele chegou a ter 10 apartamentos em Petrópolis. Depois, quando o negócio dele decaiu, ele teve que vender para pagar as dívidas. Então, ele, assim, o meu pai foi muito presente. Ele foi muito presente também como avô materno. Ele que colocava essas ideias. Faz concurso para juiz, faz concurso para juiz. Eu admiro esses caras. Rodolfo, eu comecei a fazer direito na faculdade, quando já era coroa. Eu larguei o direito. Todo mundo tem uma história por trás, todo mundo tem um amigo, um familiar, alguém que estimula, alguém que te direciona. E aconteceu comigo. E aconteceu de eu ter feito isso muito assim. Eu queria passar para a magistratura com meu avô ainda vivo. Ele era muito doente diabético, coração. Ele, quando faleceu, o diabetes estava avançando muito. Ele começou a perder os dedinhos. Então tinha que cortar, não cicatrizava. Mas ele era forte. E eu consegui passar, gente. Consegui passar e tomei posse antes dele falecer. Ele foi na minha posse. Eu só tinha 4 convites. Então, um era para a esposa, outro era com meu pai, minha mãe. Meu pai falou, não vou abrir mão do convite. Quero estar na posse, quero ver. E o outro ficou para ele. Minha avó materna acabou não indo. Estava lá, mas não foi. Então, assim, eu estou comentando, porque às vezes a pessoa é lindo advogar, é lindo ser juiz, a gente não tem nem briga, não está um acima do outro, mas eu lembro do período da faculdade, como eu tinha medo de falar com o juiz, que o juiz é esquisito, que o juiz vai brigar comigo, que o juiz é do mal, que advogado e juiz são do mal, um briga com o outro, eu quero dizer, não tem nada disso. A gente aqui está para fazer o bem, a gente está aqui para ajudar o problema das pessoas. O advogado tem que ser parcial, o promotor, nesse caso, quando ele é parte, tem que ser parcial, quando é fiscal da ordem jurídica não é diferente, mas a gente tem um trabalho muito público para exercer e para resolver o problema dos outros. Essa é a nossa função. Nós temos que fazer muito bem, mesmo em tempos assim, mesmo em tempos de pandemia, tá? Então, o Vitor já me conhece, o Vitor sabe que eu sou um cara muito pontual, sabe que eu sou um cara que, por exemplo, se é marcado 15 horas eu tô lá, às vezes uma plataforma vai trazer 3 minutos, nas audiências eu sou assim, nas audiências se é para marcar 13 horas eu tô lá,
Tem advogado que não acredita, que o advogado chega 1h20, 1h30, achando que a audiência vai atrasar. E a audiência onde eu trabalho não atrasa. A gente está sempre lá no horário, respeitando cada um do seu jeito. E o Vitor sabe que eu tenho esse perfil, eu sigo religiosamente o que ele propôs, o que ele estabelece, até para que vocês possam também aproveitar a palestra maravilhosa que nós vamos ter na sequência com o professor William Douglas, que é uma história de superação. O cara foi aprovado em todos os concursos que ele fez, assim, e ele vai contar que no início não passava. Eu já fiz palestra com o professor William Douglas, ele vai contar que ele sentiu o peso da reprovação, que ele chegava em casa e a família olhava para ele, só de ver o olhar dele já sabia que ele foi reprovado, que o cachorro olhava para ele e ele ficava sem graça com o cachorro porque ele era reprovado. Ele vai contar essas histórias para vocês, se não for hoje, em outro evento. Ele hoje, gente, o professor William Douglas, ele é o juiz federal mais antigo na segunda região, primeira vaga de desembargador do TRF2 por antiguidade é dele. A primeira vaga é dele por antiguidade. É o juiz mais antigo do TRF. E, salvo engano, ele deve ter 52 anos, 50... Ele é muito jovem também, muito jovem ainda. E vai virar um desembargador. E eu lembro de uns 2 anos atrás, conversando com ele, ele disse, Rodolfo, mas você... Ele é um menino. Rodolfo, mas você acha que eu devo aceitar ser desembargador? Porque eu gosto de ser juiz com a minha equipe. Eu falei, William, você é um cara que é um contador de histórias. Eu estou falando em sentido positivo, você emociona as pessoas. Muito bacana o Vitor estar trazendo o William. O William é um excelente nome, um excelente amigo. E o William, gente, as histórias que ele conta motivam, emocionam. Ele tem livro Como Passar em Concurso, tem até versão resumida disso. Vocês vão se maravilhar com essa palestra do professor William Douglas, tá? Um querido professor, grande motivador. E parabéns, Vitor, parabéns a todos vocês. Por isso que agora eu vou abrir para vocês para perguntas, tá? Vou pedir, eu não vou ler as perguntas anteriores. Se vocês puderem, a partir desse momento, perguntas objetivas, para que eu possa terminar com vocês às 18 horas em ponto. Eu vou seguir aqui de acordo com a minha internet agora, quando eu começar a ler. E fica o convite para você me seguir no Instagram, Rodolfo_Cronenberg_Hartmann. Os livros estão até 9h30, com 40% de desconto, tem que usar cupom. E os cursos online com 30%, podendo parcelar em 3 vezes. Manda direct, informação que eu passo para você pesquisar. Eu tiro foto do livro para mandar, se você quer ler algumas páginas. Mas eu só vou mandar isso no domingo, porque onde eu estou hoje não tem livro, tá? Então, agradecendo mais uma vez. E só ver aqui, olha só, já tem aqui um que eu não vi aqui, a Diolene. Eu estou um pouquinho longe, desculpa se eu falar o nome errado, tá? Diofene ou Diolene. Já me inscrevi para assistir a palestra do professor William, vale a pena. A Tainá, professor, quando se tem uma união estável... Tainá está fazendo pergunta de direito material. Uma união estável em cartório, tipo há uns 10 anos, após o falecimento de um dos declarantes, é necessário comprovar a união de forma judicial por INSS? Tainá, normalmente eu vou tirar dúvidas de processo. Essa é uma dúvida de direito material. Tem uma decisão do STF, uma decisão vinculante do STF, que você não pode ir direto no judiciário, você tem que ir primeiro na via administrativa, primeiro tem que esgotar. Então, primeiro tem que ir no INSS, se for indeferido, é que você vai jurisdicionalizar a questão, tá, Tainá? E, é claro, você pode ter uma ata notarial, essa prova ela está prevista no artigo 384 do CPC de 2015, as pessoas vão até o tabelião e afirmam que tem uma união estável, o tabelião vai certificar. Esse pode ser um elemento probatório para usar em sede administrativa ou sede judicial. O que os advogados reclamam é que essa ata notarial, artigo 384 do CPC de 2015, eles dizem que ela é cara. Cara é um serviço que o tabelião presta, é um serviço caro, tá, Tainá? Mas poderia ter isso sim. Não sei se tem mais alguma pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Doutor Rodolfo? Oi, pode falar. Oi, aqui é o Bruno. O Vitor está lá na outra sala já se organizando. Ah, tá aqui. Tem uma pergunta aqui. Estou aqui ainda. Sobre a questão da união... O Bruno é da nossa coordenação aí, Rodolfo, que não deu para a gente apresentar, que o seu áudio não estava 100%. Bruno, antes só de se fazer a pergunta para o Rodolfo... Tinha voltado. Vai lá, você que é o... Não, antes de fazer a pergunta, que eu preparei aqui 2 coisinhas que eu queria mostrar para ele. Sim. A primeira, Rodolfo, eu quero mostrar aqui para os alunos, acho que vai ficar legal. Deixa eu ver se eu consigo.
Deixa eu ver aqui, a Ímpetus, aí, Rodolfo, está vendo aí? Que são os livros seus aí, ó, aparecendo aí para os alunos conhecerem um pouco mais. Isso. E eles estão com 40% de desconto se usar o cupom Hartmann40, tudo junto, HARTMANN40, isso até 9h30 da noite. O livro amarelo é o meu xodó, o livro amarelo é o meu manual, o livro rosa é o que os alunos da OAB adoram e os advogados, que é o livro de prática. O livro azul é o CPC comentado, mas as edições 2020 são apenas o amarelo, que é o manual, e o rosa, que é o manual de prática. Ah, legal. E quero te mostrar uma outra coisinha aqui, deixa eu fechar esse, que você estava falando aí, como é que são suas... Eu acho que você não divulga muito esse canal, mas eu achei bacana, vou te mostrar aqui, vamos ver se eu consigo. É bom para o aluno ver. Olá pessoal, eu sou o professor Rodolfo Cronenberg Hartmann e na aula de hoje nós vamos trabalhar a respeito das hipóteses que permitem o uso do recurso chamado agravo de instrumento. Esse nosso recurso de agravo de instrumento, ele tem previsão a partir do artigo 1015 do CPC de 2015. Normalmente, o agravo de instrumento é utilizado para impugnar a decisão. Então, esse é o seu canal do YouTube lá, que tem alguns vídeos gravados, tem outros cursos, queria mostrar para você. Rodolfo, eu vou te deixar com o Bruno, para o Bruno fazer algumas perguntas, e quero te agradecer muito aí a sua participação. Pelo menos nesse evento eu consegui ser pontual, porque nos outros a gente atrasou todos, 12 eventos, você participou da maioria, e só não vamos ter festa dessa vez, infelizmente. A estátua estava até meio... Ano que vem vai ter. Se Deus quiser, a gente está aí na boa. Muito obrigado, mas o Bruno continua contigo, e ele vai fazendo algumas perguntas dos alunos aí, que muitos alunos têm perguntas e gostariam de fazer para você. Se você puder continuar mais um tempinho, eu agradeço, tá? Deixa comigo. Obrigado. Vitor, pode falar, Bruno. Aí, eu tenho que pedir desculpa. Eu não fiz aqui a parte de trás e eu tenho cachorro. Então, doutor Rodolfo, por favor, não briga comigo, que eu não vinha para essa sala. Nada. Rodolfo. Vitor, obrigado aí novamente. Doutor Rodolfo. Bruno, só um detalhe. Só falar uma coisa rápida, Bruno. O Vitor botou o canal do YouTube. O canal do YouTube tem algumas aulas gratuitas. Mas eu gravo em muitos cursos. Mas um curso que está bem bacana com a promoção de 30% é o www.portaladapta.com.br. Eu tenho um curso de 60 horas online, gravado recente, que é onde vem essa aula que está no YouTube. É uma aula, um teaser, né, para conhecer. E é esse que está com promoção de 30%. Qualquer coisa, manda lá o direct, está bem atualizado. Só que no curso, gente, eu estou sem barba. Essa barba foi por causa da pandemia, tá? Deixar a barba crescer, eu não gosto de barba. A minha esposa odeia a barba. Mas fica aquele ambiente, fica assim, meio Walking Dead, né? Já que a gente está meio estilo deixa pra lá, que se dane, deixa a barba crescer, não estou nem ligando para isso não. Estou explicando que o aluno vai me ver sem barba, vai achar que o material é velho, e não é velho. É porque realmente, nesse momento, eu estou nem aí. Deixa que se dane barba, né? Mas fala aí, Bruno, qual é a sua pergunta? Eu postei a foto do senhor no Face, o senhor tá sem barba, tá baixo, o pessoal... Bruno, tá baixo. Mas não tá baixo? Tá baixo. Melhorou agora? Muito pouco. No início estava melhor. Tá. Eu postei, o senhor tava sem barba, o pessoal perguntou, mas é ele mesmo? Eu falei, é ele mesmo. O nosso grande amigo. Mas tá baixo ainda, Bruno. E agora, melhorou? Cara, tá igual. Vixe, Maria, e agora? Na outra tava forte. Vamos ver. Melhorou agora? Cara, eu não sei o que aconteceu, mas fala alto que eu chego mais perto para escutar. Manda aí. Tá. O senhor estava falando aí sobre a união estável. O mesmo se dá, essas suas informações, para a união estável homoafetiva, ou há uma diferença hoje? Vitor, desculpa, Bruno, tá muito baixa. Pelo que eu entendi, você perguntou se tem diferença entre união estável ou homoafetiva e uma que seja heterossexual. Foi isso a pergunta? Exatamente. Olha, não tem diferença nenhuma diferença. E eu vou falar para você, eu trabalho, como expliquei, em São João de Meriti. Eu faço em média 15 audiências por mês, isso desde 2012. Todas elas pensão por morte, morreu, por exemplo, alguém, o outro quer ficar com a pensão. Eu tenho muito cuidado, tá? De colocar, eu não estou colocando homem ou mulher, homem, mulher, eu estou falando pessoa. A pessoa morreu, a outra pessoa pede a pensão, mas fato, a nossa sociedade, muitos hábitos delas mudaram de alguns anos para cá. Quando uma pessoa falece hoje para outra ter a pensão,
normalmente é uma pessoa que já tem mais idade, 60 anos, 70 anos, 50 anos. Então, eu diria para você que talvez, 99,95% dos casos que eu faço audiência não tem união homoafetiva. Normalmente, o homem morre. O que eu vejo, tá? Com todo respeito, o homem tem um estilo de vida muito maléfico para ele. O homem bebe muito, o homem fuma muito, o homem quer ser mulherengo, quer estar sempre nos cachos. E aí acontece que ele sai de um casamento, às vezes ele consegue um outro relacionamento, aí depois sai de novo por causa do vício dele, dos hábitos ruins que às vezes o homem tem, e no final ele fica doente e aparece alguém para cuidar dele, e às vezes essa pessoa que ficou com ele até a morte é que pede atenção depois. Não é sempre assim, mas o que eu sempre tenho visto, como grande maioria, é homem morrendo e uma mulher pedindo a pensão. Poucas vezes foi o inverso, o homem morrer primeiro e a mulher pedir pensão. Agora, em relação à união homoafetiva, nesses 8 anos, eu devo ter feito no máximo 5 audiências. No máximo 5 audiências, se eu não me falha a memória. Eu me recordo de 2, homem com homem, e uma mulher com mulher. Eu acredito que a questão é essa, é porque daqui para frente é que nós vamos ver acontecer mais. Porque nesse momento, as pessoas que estão morrendo, 50, 60, 70, era outro tipo de mentalidade, outro tipo de vivência. Então é o que eu tenho percebido. Mas eu estou falando em São João de Meriti. Eu não posso falar pelo Rio de Janeiro. Eu vi que tem alunos de outros estados. Em outros estados, às vezes, os hábitos já eram diferentes. E como eu disse, eu não estou censurando, eu não estou julgando. Para mim, o que vale é caráter, ética. Isso que é o principal. Não é questão. A opção sexual é o de menos nesse momento. Tá? Bom, vamos ver se melhorou agora aqui. Melhorou. O senhor falou sobre o devedor de alimentos. Como é que está essa questão, nessa nossa pandemia, dos despejos? Ou seja, devedor de aluguel. Tem alguma mudança? Continua a mesma coisa? Essa lei que eu mencionei com vocês, a lei, o papel voou aqui, a lei 14.010 de 2020, ela ia também trabalhar em relação a contrato de locação, mas isso acabou sendo vetado. Então, em contrato de locação, nada foi modificado. Claro que a ideia, talvez, a pessoa é locatário, locador, é um procurar o outro, tentar fazer um acordo, tentar explicar, olha, me conhece, eu sou um locatário que vem trabalhando, eu venho pagando em dia, eu nunca atrasei, mas o senhor sabe, o locador, que eu trabalho com isso, eu estou sem renda, eu estou usando minhas economias, que não sei o quê. Então, minha sugestão, em relação a essa lei 14.010 de 2020, ela não trata de contratos de locação. Chegou a ser votado no Congresso, mas acabou prevalecendo um Estado que não é intervencionista, deixando na mão dos particulares, você conversa com o seu contratante para tentar chegar a um acordo. Eu acho isso positivo. Eu acho que talvez uma coisa ruim que aconteceu essa pandemia possa trazer coisas boas, que é abrir o nosso diálogo. Então, eu tenho uma relação contratual com você. Por que jurisdicionalizar? Nós podemos, com maturidade, tentar trabalhar ganhos para ambos e minimizar as perdas, sem ter essa cultura bélica de entrar no judiciário. Tá? Mas, como você falou, era um tema que ia ser tratado pela Lei 14.010, mas acabou sendo vetado. E eu não quero falar muito comentário de veto, essas coisas assim, porque a pessoa às vezes vai interpretar que eu sou a favor ou sou contra o presidente, e eu, como professor, não quero entrar em seara política, com todo respeito aos que querem falar de política, tem um canal próprio para isso, eu dou aula de processo civil e o CNJ não me deixa falar de política nas redes sociais, e eu não quero falar, tá? Então, só estou dizendo em caráter técnico, houve um veto, e isso é um estado mínimo, né? Deixa prevalecer as relações privadas, eu achei interessante. É uma pergunta que não foi diretamente aqui, mas... Ficou ruim de novo, ficou ruim. Fizeram uma pergunta, melhorou agora? Como é que ficou? Tá me escutando? Muito mal. Vou chegar mais perto aqui para ficar perto do celular. Não sei o que houve na outra também. Sobre a questão, é um pouco complexo, mas sobre a questão de amante. Existe alguma coisa no processo processual sobre esse assunto? Há muita dificuldade na questão de pensão? Tem como ter 2 pensões?
Bem, eu entendi para falar de amante. Olha, em todos esses anos, não tive nenhum processo, zero processo que a mulher tinha amante, tá? É sempre os homens que têm amante. A mulher não tem amante, ou eu penso que, assim, eu estou falando agora brincando, tá? Não quero ofender Não, ninguém. vamos. Ou as mulheres são direitinhas e os homens que não prestam, ou eu não sei se os homens, quando a mulher tem amante também, às vezes os homens ficam tipo, não, deixa a pensão para esse cara, eu já corneava ele, deixa a pensão para ele, eu não vou me... Eu não sei. O que eu posso dizer só é que eu nunca vi caso de a mulher ter amante e o homem querer brigar por pensão. O que eu vejo é o homem morrendo e o homem deixando um monte de amante aí pelo caminho. Enfim, detalhe, eu tenho um amigo esotérico, e às vezes, na audiência, você tem ali o INSS, aí a pessoa pede a pensão, e o INSS fala, peraí, mas eu já estou pagando a pensão para outra mulher. Aí tem que colocar outra mulher no polo passivo, né? Para ver quem fica com a pensão. E aí fica, na audiência, mó clima, né? Você tem uma mulher, o INSS, e a outra mulher, do mesmo cara que morreu. E eu fico pensando assim, caramba, o cara que morreu nunca deve ter pensado nisso. Que no mesmo ambiente iam estar as duas. As duas estavam no mesmo ambiente. Aí eu falei com meu amigo esotérico isso. Aí ele falou assim, mas você acha que ele não está em espírito ali? Você acha que... Ele falou assim, os espíritos deixam tudo para trás, mas eles adoram esses papos de pensão, dessas coisas aí. É meu amigo esotérico que falou, tá? Também não estou falando em questão religiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu respeito e quero ser tolerante com as pessoas no meio desse tempo, que cada um, você fala X, pensa mal de você. Bem, eu quero imaginar que às vezes no mundo real, às vezes a pessoa tem mais de um relacionamento. A gente fala que na sociedade hoje tem até o poliamor. Até falam isso em poliamor. Eu trabalho em grupo de juízes no WhatsApp. Eu comentei não, eu vejo a preocupação dos juízes. Eu sou aquele cara que, com todo respeito, eu deixa ter o poliamor, não tem problema nenhum poliamor, quer ter 2 mulheres, 3 homens. Eu tô vendo Walking Dead, 10ª temporada, e a Rosita tem três caras afim dela. O padre, o outro indiano e o outro Eugênio. A Alpha tem 2 caras afim dela, o Beta e o Negan. Então, o mundo pode ser poliamor, o que seja, né? Mas o que eu fico preocupado só é a questão previdenciária. Questão previdenciária. Porque imagina se tem 10 pessoas, aí morre um. Aí 9 vão dividir a pensão, aí depois uma morre e a pensão fica por 8, aí morre e fica por 7. Não dá para ser assim. Então, pelo menos para efeitos previdenciários, deveria ser apenas uma morte. Mas nada contra o poliamor, quiser amar, a gente tem que ter amor mesmo, que dane. Se for homem com homem, mulher com mulher, a questão não é essa. A questão é respeito. Isso que é o fundamental. E, pelo que eu vejo, na jurisprudência, a maioria das vezes, você não pode ter uma esposa e uma amante. Uma delas vai ficar com a pensão. Alguns casos, elas chegam em acordo. Elas preferem dividir a pensão. E se elas dividem a pensão, eu, juiz, homologo o acordo. Eu homologo o acordo e não vou entrar em juízo de valor. Se está certo, se está errado. Já homologuei casos que uma divide a pensão com a outra. O INSS diz assim, eu vou continuar pagando. Só que em vez de pagar para uma, eu estou pagando metade para cada uma. Eu, INSS, não estou nem aí, com todo respeito. Também não vou criar problema se as partes ajustarem. O senhor chegou a falar sobre. Ficou baixo de novo. Vamos lá, tá? Vamos conseguir. É a última pergunta que eu tenho aqui sobre a questão do devedor de alimentos, que o senhor falou que pode aumentar a inadimplência. Caso isso aconteça depois do dia 30 de outubro, o que aconteceria? Desculpa, só para verificar se eu entendi. Supostamente nós temos essa lei que foi aprovada dizendo que você vai cumprir a prisão domiciliar em casa. Então, se a pessoa parar de pagar, ela vai ter a prisão civil decretada, mas vai ficar em casa. A questão é que se depois de 30 de outubro as coisas voltarem ao normal e a pessoa parar de continuar sem pagar, ela vai ter a prisão normal. Vai ter a prisão normal, só que pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, esse tipo de preso não é o preso por crime. Ele não deve ficar misturado com os presos de ilícitos penais. Isso tem que verificar cada realidade. Será que na localidade X
Tem presídio? Não tem presídio? Ficar preso numa delegacia é uma dificuldade do código, porque o código é um só, mas o código é aplicado no Brasil inteiro, tá bom? Tá ótimo, doutor Rodolfo. Como tá baixo aqui, gostaria da sua... Nesse momento eu não estou te escutando não, tá? Como tá baixo aqui... Pessoal, só um detalhe. Eu vi que alguns estavam falando do código. O código para o livro é Hartmann 40. Hartmann 40. Tudo junto no site da editora Ímpetus, www.impetus.com.br. Tem os meus módulos online, www.portaladapta.com.br. Eu recomendo o curso completo, que é um módulo de 60 horas. Ele já está em promoção por R$ 299, mas você ganha 30% de desconto se colocar Adapta 30, tudo junto, Adapta 30, ADAPTA 30. Qualquer dúvida, você me escreve no Instagram, no Facebook, que eu mando para vocês, porque vai até 9h30 da noite, tá? Isso dá tempo de vocês verem as outras lives e tudo mais. Mas fala aí, Bruno. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Considerações finais. Não estou escutando mais nada, Bruno. Nossa, como é que foi aqui? Considerações finais. No momento. Deixa eu ver aqui, tem um Daniel fazendo uma pergunta. É possível fazer uma adequação processual para ajustar o processo no caso concreto, caso não previsto em lei? Daniel, não sei se você está perguntando sobre convenção processual. Não sei se você está querendo dizer sobre o artigo 190 do CPC. Esse é aquele artigo que o meio acadêmico adora falar dele. Convenção processual, mudar procedimento. Agora, tem o professor Cássio Scarpinella, e eu endosso o professor Cássio Scarpinella, que muitos dos exemplos de convenções processuais são inconstitucionais. Matéria processual civil, quem cria é o Congresso. Está lá no artigo 22 da Constituição. Como que uma lei vai dizer que as partes podem criar regras processuais? Isso foi inspirado na arbitragem. Na arbitragem é assim. E há uma discussão se a arbitragem é jurisdição ou se é equivalente jurisdicional, tá? Então tem aqui a pergunta do Daniel, que eu acredito que era sobre isso, sobre convenção processual. A Bárbara falando, doutor, o que determina e impulsiona o juiz a decidir erga omnes ou interpar se ambas as causas de pedir formam um litisconsórcio? Bárbara, não entendi bem a pergunta. Eventualmente, quando você tem um litisconsórcio, o litisconsórcio, o juiz vai acabar decidindo o litisconsórcio regulado a partir do artigo 113 do CPC, e a decisão do processo que envolve litisconsórcio, mais de um autor, mais de um réu, em princípio só vincula as partes. Em princípio, artigo 506 do CPC. A coisa julgada vincula quem foi parte, não podendo prejudicar terceiros. Às vezes, Bárbaras, é que nós temos a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, ela pode atingir terceiros, mas isso é excepcional, tá bom? Então, a pergunta da Bárbara também que foi apresentada. O Rodrigo, professor, em caso de casais poliafetivos, existe alguma jurisprudência que trata sobre pensão por morte? Rodrigo, o tema é muito recente. E, normalmente, as pessoas que têm o poliamor, elas têm uma idade mais nova. Então, a gente não tem muita coisa que poderia dizer jurisprudência. Podemos ter algumas decisões, alguns precedentes, mas jurisprudência firme, sólida, Rodrigo, é um tema muito novo ainda. E aguardar se esse vai ser um caminho que a sociedade vai seguir, se vai ser permissiva, se todo mundo vai ser assim, se não vai ser assim. É difícil falar, é aguardar mais um pouco. São momentos de mudança, tá bom? Vamos ver aqui mais a Juliana. Professor, se um homem faz união estável com uma pessoa e não faz a dissolução estável na época da morte com outra, quem fica com a pensão? Juliana, isso é questão de prova. Quem alega tem que provar. Às vezes fica demonstrado que, por exemplo, houve uma dissolução de união estável que não moravam mais juntos e a pessoa começou a morar com outra. Às vezes tem casos que o sujeito, a pessoa, mantém mais de uma união estável simultaneamente. Fica 3 dias numa casa, 3 dias na outra. E é incrível como a gente começa a ver os nossos casos de família, de amigos, e a gente vê que a vida muitas vezes vai para esse sentido. Não é sempre aquela coisa A e B se amam, são perfeitos. É muito difícil, né? Nesse mundo com tantas opções de felicidade, você tá com uma pessoa e insistir na pessoa é difícil. Né? Tem uma frase de um livro chamado Anna Karenina, de Tolstói, que ele diz assim: toda família feliz é igual a outra família feliz, mas cada família é infeliz à sua própria maneira. Quando eu sou homenageado como patrono, como paraninfo e tenho a palavra, eu digo isso. Hoje é um dia feliz, nós estamos reunidos para uma festa de formatura, toda família feliz é igual a outra família feliz.
mas cada família é infeliz à sua maneira. Cada família tem as suas opções. Tem famílias com crianças, tem famílias sem crianças, tem famílias com doença, tem família com relacionamento tóxico. Então, como acontece isso, a sua pergunta? Quem alega tem que provar. Tem que provar que acabou a união estável, que agora estava com outra, mas tem vezes que a união estável, né, acaba tendo mais de um relacionamento simultaneamente. E eu vejo até, eu sou um cara muito conversado com os alunos, eu brinco com o aluno, com a aluna, e eu sou muito observador, né? E eu vejo também que muita gente, né, muita menina, muito menino, né, às vezes recebe por dia no Instagram uns 20 mensagens de paquera. 20 mensagens de paquera, e às vezes aquele que é o alvo mais interessante, né, já vai, responde na hora, o outro fica cozinhando mais tempo, responde quando der. Então, a gente observa isso, que o mundo acaba sempre girando uma pessoa paquerando outra pessoa, e vai aí, né, e às vezes para um pouquinho porque tem um relacionamento, tá com a pessoa que gosta, mas às vezes está solteiro, também tá paquerando. Isso faz parte aí da nossa vida. Juliana, professor Ciome, essa é a pergunta dela. A Maísa falando sobre o código. O código do livro é Hartmann 40. O do curso online é Adapta 30. Mas me manda o direct pelo Instagram, pelo Facebook, que eu explico. Eu dou até os links para vocês. O Diógenes respondeu aqui. O cachorro do Bruno começou a latir também. Bacana o cachorro, feliz. O Daniel... não, parece que está voltando. Deixa eu ir mais para frente aqui. Eu vou lá para o final de uma vez. Enfim, acho que agora não tem mais pergunta não, tá? Então vou encerrar com vocês agradecendo mais uma vez a presença e até para que vocês possam aproveitar a palestra do professor William Douglas também. Então vou encerrar, tá, Bruno? É só clicar aqui para desligar. Não está ouvindo, né? Agora eu estou ouvindo bem. Agora melhorou. Você deu aqui. Muito obrigado por tudo. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem de incentivo aos nossos alunos e deixar aí suas palavras finais. Gente, tem que pensar o seguinte, a gente às vezes passa um momento de dificuldade na vida, mas a maior dor é o que a gente não pode mudar. Às vezes você está com doença, Rodolfo, mas é que eu fui mandado embora, eu estou sem fazer dinheiro, mas às vezes você está sem fazer dinheiro, mas você tem amigos, você tem parentes que possam te ajudar nesse momento, menos ego, menos vaidade, não pensa nisso, que tipo, mas eu estou sendo ajudado, as pessoas estão pagando a minha faculdade, não pense nisso. É momentâneo. Você depois vai ser advogado, você vai ser professor, você vai fazer concurso, você vai decidir o teu destino e você vai ter a chance de ajudar outras pessoas que nesse momento precisavam de ajuda, precisavam de apoio, tá? Então isso que nós passamos agora é momentâneo. Quem puder ajudar, ajude o próximo. Quem receber ajuda, não fique triste. Guarda isso para no futuro ajudar alguém que precisa, tá? É tudo momentâneo, eu tenho fé que as coisas vão voltar, nós estamos passando uma crise muito forte de valores, crise econômica, mas quando as coisas começarem a engrenar, vai muito rápido, vai muito forte. Nós vamos fazer dinheiro e que talvez nessa situação, nesses problemas todos que nós passamos, tragam boas lições para daqui para frente no nosso trabalho, tá bom? Então esse é o incentivo da palavra final para vocês. Muito obrigado, dê um abraço no seu sogro, tá ouvindo? Tá ouvindo Valeu. agora não? Até Dê um mais, abraço então, no seu gente. sogro. Tudo de bom, Um abraço. valeu.